Olá irmãos, olá irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um domingo na Igreja Cristã Vivendo em Amor para entregar o nosso culto ao Senhor Jesus, nosso culto de louvor, nosso culto de adoração. Ainda estamos nas nossas casas por prevenção à nossa saúde, mas nós queremos entrar na sua casa agora, aonde você estiver, na sua casa, talvez você esteja no trabalho, talvez futuramente você ouça essa mensagem no ônibus, em algum transporte. Eu quero declarar que a paz de Jesus entre na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu quero te convidar, abra o teu coração, abra a porta da sua casa, para que esses louvores que vamos cantar agora possam entrar no teu lar e transformar a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Antes de cantarmos essas canções, nós vamos orar ao Senhor, vamos entregar nossas vidas, vamos entregar essa situação que estamos passando, porque sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Para Ele, queridos, nada é impossível. Ele pode fazer qualquer tipo de milagre, Ele pode mudar qualquer situação. Então feche seus olhos aí, vamos orar juntos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Deus. Muito obrigado por mais esse culto de domingo, Deus, que estamos aqui na Tua casa. Os meus irmãos estão na casa deles, Pai. Nós queremos, Deus, nessa hora, entregar a nossa casa, a nossa família, Te entregar, Deus, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, Pai. Te entregar, Deus, a nossa saúde, pedir para que o Senhor Jesus, Deus, nos proteja de todas as enfermidades, de todos os vírus, Pai. Pai, eu quero te pedir, Deus, enquanto vamos adorar o Teu nome, Deus, se manifeste aqui nesse lugar, Pai, se manifeste aqui nesse lugar, Pai, enquanto vamos cantar a Ti, Deus, Pai, que o Senhor Jesus possa, Deus, curar os enfermos, libertar os cativos, Pai. Pai, enquanto nós vamos te adorar na Tua casa, Pai, Pai, que a Tua alegria invada o coração dos meus irmãos nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui em mais um culto, Pai. Nós queremos e precisamos de mais a Tua presença, Espírito Santo. Não faz sentido nós nos reunirmos na Tua casa,
A próxima canção que nós vamos cantar se chama Teu Reino. Ela diz que o reino de Jesus nunca se abala, mas ele permanece para sempre. E essa é a verdade, queridos. Embora os reinos ao redor do mundo estejam se abalando por conta dessa doença, o reino de Jesus, ele nunca, jamais se abalará. O reino dele permanecerá eterno. Por isso eu te faço um convite. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. Entregue ao Senhor nessa hora, queridos, a tua confiança, porque nada sai do controle das mãos deles. Vamos cantar essa canção? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem.
Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Oh, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Levante a sua voz e diga: pra dizer que tu és o rei. Vamos! Pra dizer que tu és o Senhor. Teu rei é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu rei é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pai, muito obrigado por mais um momento, Deus. Muito obrigado, Deus, por todos os louvores que acabamos de cantar, Pai. Pai, podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor Jesus nos ajudou, Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua mão de misericórdia. Muito obrigado pela tua presença que tem nos sustentado dia após dia, Pai. Pai, receba nossos louvores, receba a nossa adoração, Pai. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos agora a vida, Deus, do nosso irmão Rafael, que vai estar ministrando essa palavra. Guarde a vida do nosso irmão Rafael, Deus. Usa ele agora, Deus. Pai, que o Senhor Jesus possa transbordar o teu Espírito Santo na vida dele, Pai. E que essa mensagem possa transformar as nossas vidas agora, Deus, para a honra e glória do teu santo e precioso nome, Deus. Queridos, fique agora com a palavra do nosso irmão Rafael. Tenho certeza que essa palavra vai edificar muito você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já recebemos o convite para estar ministrando a palavra do Senhor e faremos isso com muita alegria, com muita gratidão, com muito amor no coração. Amém? E para tal, eu convido você a juntos a meditarmos no Salmos 133, os salmos que fala acerca do amor fraternal. E diz assim o salmista: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Amém, queridos? Os Salmos 133 compõem uma coletânea de salmos chamados Salmos da Peregrinação, Salmos dos Degraus. Eram salmos que eram entoados, salmodiados pelo povo de Israel ao se deslocar para Jerusalém por ocasião das 3 grandes festas judaicas. Ao longo do seu caminho eles iam salmodiando com esses salmos. É interessante porque nós sabemos que o Salmo 133 foi composto pelo rei Davi, mas Davi veio de um lar e o seu pai era Jessé, composto de alguns filhos, e o seu irmão primogênito Eliabe foi o irmão para Davi
que odiava Davi, detestava Davi, achava que Davi, falava que Davi tinha um coração presunçoso. Isso está registrado em 1 Samuel 17, 28, quando fala acerca, quando Eliabe e seus outros 2 irmãos estão no campo de batalha, e seu pai, Jessé, manda que Davi deixe as ovelhas no deserto e vá até ali para levar algum alimento para os seus irmãos. E quando Eliabe vê Davi, ele começa a falar essas questões. E Davi fala: mas o que eu fiz para que você me trate assim? Davi foi criado dentro desse contexto familiar. Nesse mesmo período que a criação de Davi, ele está vivendo na época dos juízes. A época dos juízes foram 350 anos aproximadamente, em que as nações, as tribos, as 12 tribos estavam dispersas nas suas lutas com seus inimigos. Deus levantava um líder, um juiz, e direcionava o povo para a adoração, apartando dos seus deuses, porque o povo começava a clamar, eram oprimidos por vários dos seus inimigos, e o povo suscitava, levantava um juiz. Com a morte daquele juiz, o povo voltava novamente para as suas iniquidades, para as suas práticas iníquas. Aí novamente voltava a clamar e o Senhor levantava outro juiz. Foram aproximadamente 350 anos. E nesse período não houve uma liderança que conduzisse o povo, que orientasse o povo para um retorno verdadeiramente para Deus e para que o povo também pudesse caminhar juntos, unidos. Não houve. Passado esse período de juízes, com o profeta Samuel, que foi o último dos juízes, agora o povo começa a pedir, como fala até 1 Samuel, o último versículo do último capítulo do livro de Juízes, que fala que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Esse mesmo texto, sem rei, sem liderança, e cada um fazia e agia dentro do seu egocentrismo, dentro da individualidade, está registrado também em capítulo 17, versículo 6, bem como capítulo 18, versículo 1 e 19, versículo 1 também. Era assim que vivia a nação, as tribos. Individualismo, egocentrismo, cada um voltado para o que era para si. Mas aí depois o povo começa a pedir que também tivesse um rei como as demais nações, e assim Deus concede. E é levantado Saul, você sabe, como primeiro rei, primeiro monarca de Israel. E Saul reinou durante um período de 40 anos, e ao longo do seu reinado, que foi uma tragédia, foi grande parte dedicada a perseguir Davi, a ter inveja de Davi e conservar no seu coração um desejo mau de matar a Davi. Era um homem que era possuído por espírito mau. Ao longo de 40 anos, depois ele vem a falecer, e com a sua morte, Davi assume o reinado da tribo de Judá, e por um período de 7 anos e meio ele reina em Hebrom. Paralelo a isso, Abner, comandante do exército de Saul, agora morto, proclama Isbosete, filho de Saul, como rei sobre as tribos ao norte. Diz a Bíblia Sagrada, registra que Isbosete começou a reinar quando tinha 40 anos de idade, reinou por 2 anos. E ao longo desses 2 anos teve alguns confrontos com Davi e a tribo de Judá, e ele veio a falecer. E aí quando ele falece, aquelas demais tribos se aproximam até Davi e o elegem rei. Davi foi um excelente estadista. Davi foi aquele que conseguiu verdadeiramente congregar, reunir, unir todas as 12 tribos em adoração ao Senhor, mas governar também e ser um político e um homem hábil na habilidade da guerra. E o Senhor Deus dá várias vitórias a ele. E agora, com essa hegemonia, com as 12 tribos reunidas, formando verdadeiramente uma nação, caminhando com um propósito único, com o coração reto, e agora buscando verdadeiramente a adoração ao Senhor. E agora Davi, vendo esta cena, ele compõe esses salmos, e no primeiro versículo ele faz essa exclamação: ó, quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união. Interessante, amados, que Davi, ele sabe perfeitamente o que foi viver no lar onde não havia comunhão. Davi bem sabia o que era ter um irmão dentro da sua própria casa que o detestava, que comprava com ele brigas, que o odiava, que o chamava presunçoso de coração. Davi bem sabia o que era perseguição, o que era inveja, o que é tentativa de morte contra ele. Ele sabia perfeitamente o lado oposto, o que é viver num ambiente onde não há comunhão, onde há inveja, onde há contendas, onde há briga. Minha amada irmã, meu amado irmão, talvez seja este o desejo também para a sua família. Poder cantar, salmodiar ao Senhor e dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Davi, é interessante, Davi não carregou ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, um coração amargurado, um coração enfurecido, um coração revoltado contra tudo isso. Não, Davi não foi infectado por esse vírus, porque ele era um homem curado, um homem sarado, um homem segundo o coração de Deus. E ainda que Davi tenha composto esses salmos, isso também não era uma realidade dentro da família que Davi constituiu com suas esposas. Ora, vejamos o que acontece. Aminon era um arquirrival de Absalão. Absalão era contra o seu próprio pai e tenta até usurpar o seu reino e matá-lo. E Adonias era contra Salomão. Então, Davi não podia salmodiar com esses salmos, com esse cântico dentro da sua própria família, dentro do seu próprio lar. Imagino eu que quando ele cantava, quando ele entrou esse louvor, é porque as tribos, era a reunião das tribos, era a reunião daquele povo eleito de Deus, e agora estavam juntos, congregando e adorando ao Senhor. Quem sabe também você não tem o Eliabe dentro do seu lar. Quem sabe também você não tem um Absalão dentro da sua família. Quem sabe não há um Adonias querendo a sua cabeça, tendo inveja de você. E aí você tem que, como Davi, aprender a lidar com essas situações e não se permitir ser contaminado com essas coisas. E se tiver no meio do povo, da igreja do Senhor, nós temos que fazer como orientou Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, quando ele disse: meus irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo, e que vos dei para beber foi o leite, não o alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, contenda e dissensão. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Isso é Paulo agora falando para a igreja. Havia no meio da igreja contendas, dissensões, carnalidade. E quando alguns membros da igreja agem assim, é porque há dissensão. E dentro desse mesmo contexto, alguns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não, amados, não é isso. Nós fomos chamados para viver dentro de um propósito único de Deus, dentro da comunhão, dentro da união, dentro do amor fraternal, falando a mesma língua, com o mesmo pensamento. Não quer dizer que nós pensaremos, o nosso pensamento é unânime, é igual em todos os aspectos. Não, não é isso. Há tanta carnalidade, muitas vezes, dentre o povo de Deus, que até por questões políticas nós estamos nos guerreando. Até por questões que não têm absolutamente nada a ver com o reino. E muitas vezes nós agimos dentro desses padrões que Paulo diz que são exclusivamente mundanos. A minha esposa tem uma sobrinha que algum tempo atrás, por ocasião das eleições para presidente, deixou de falar com a minha esposa
porque em grupos de WhatsApp a minha esposa fez um comentário que ela não gostou porque ela era de um determinado partido e simplesmente deixou de falar com a tia. Que absurdo. Ao longo, meditando essa palavra, eu comecei a perceber que como alguns de nós estamos bem distantes de viver. Vivemos muito mais nos padrões exclusivamente mundanos, dissensões, contendas, brigas, invejas. Isso não é coisa para povo de Deus. Isso não são atitudes para crente. Isso não é comportamento que o Senhor espera de seus filhos amados. Olha só que Provérbios 16, e você já bem conhece, fala 16 a 19, fala que essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Aí vem olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Essa o Senhor abomina. Você sabe o que era abominar? Abominar, conforme o dicionário diz, é sentir horror, detestar, repelir com intensidade. É isso que está no coração de Deus quando ele vira um filho seu, uma filha do Senhor, agir semeando contendas, inimizades, brigas entre irmãos. A sua alma abomina, detesta, repele asperamente, severamente aquela pessoa. Sabe o que é semear? Semear é lançar sementes. É claro, é verdade. Sementes são grãos pequenos, não é verdade? Mas depois que planta, que brota e cresce, pode tornar árvores frondosas, grandes. Pequenos comentários, amados. Pequenas palavras, curtas palavras, mas com o objetivo de semear contendas, pode causar grandes danos. Vigie nas suas palavras. Guarde o seu coração. Você não pode agir como age o mundo. Não é só na igreja, não. É no seu lar, no seu local de trabalho, entre os seus amigos, aonde você estiver. Faça como Tiago nos oriente. Guarde a sua língua, porque ela pode ser uma faísca de fogo que faz tocar um grande incêndio numa floresta. Não. Nós não fomos chamados para ser semeadores de contendas. E te digo mais, se por acaso você recebeu a visita de um irmão ou uma irmã, ou mesmo uma ligação telefônica, ou mesmo pelo WhatsApp, e você começa a perceber que aquela pessoa está tentando semear contendas, imediatamente rejeite essa pessoa, essa palavra. Imediatamente faça isso. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para ser pacificadores, conforme está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 9, aquele sermão das bem-aventuranças, quando Jesus fala: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós não fomos chamados para promover contendas entre irmãos. Nós não fomos chamados para promover brigas entre irmãos. Nós fomos chamados, amados. Você é ungido, você é capacitado por Deus, para que você seja um pacificador, para ser chamado aquele que une as partes, que traz paz entre as partes. E assim você é conhecido por Deus, é chamado como filho dele. O versículo 2 diz, Davi agora faz uma analogia, né, dessa comunhão gostosa que existe entre os irmãos, e faz essa analogia. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce até a orla das suas vestes. Esse óleo precioso era um óleo ungido que todo o trabalho oficial de um homem, ele dava início por ocasião da unção desse óleo que era derramado. E esse óleo era feito de algumas especiarias preciosas,
especiarias raríssimas e exalava uma fragrância muito gostosa, algo muito maravilhoso. Esse óleo era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote em abundância, com grande abundância. Ele escorria pelas suas barbas e descia até a orla das suas vestes. Ele diz que era sobre a cabeça de Arão, porque Arão era a mais alta figura religiosa de Israel, a mais alta. E o sumo sacerdote tinha algumas atribuições. Enquanto o profeta é boca de Deus para o povo, o sacerdote é boca do povo para com Deus. O sumo sacerdote era responsável por interceder pelo povo junto ao Senhor. O sumo sacerdote apresentava os sacrifícios e era o único que adentrava o local, o Santo dos Santos. O sumo sacerdote também tinha como uma das suas atribuições era promover, ele deveria ser o exemplo, ele deveria produzir a responsabilidade pela unidade na fé dentre a nação. Ele deveria ser um exemplo, um perfeito exemplo de fraternidade sincera. Isso deveria estar bem explícito, não nas suas palavras, mas no seu comportamento, no seu relacionamento com todos os seus liderados. Esse era uma das funções próprias do sumo sacerdote, próprias da liderança. E mais um detalhe, nas suas vestes sacerdotais, um dos itens era o peitoral. E no peitoral havia as 12 pedras preciosas, como rubi, topázio, esmeralda, diamante, turquesa, ágata, ametista, berilo, ônix, jaspe, as 12 pedras onde estavam escritas o nome das 12 tribos de Israel. O sumo sacerdote carregava no peitoral não apenas como juiz, mas também carregando no coração, amando e protegendo o povo a quem liderava. A figura do líder é esse. Se não há união entre a liderança, não pode haver liderança entre os liderados. Se a liderança não carrega o seu povo no seu peito com amor, protegendo e amando, os seus liderados não podem se sentir amados e protegidos. Em João, e esse é um fator tão importante, é um tópico tão importante dentro da Bíblia Sagrada, que uma das orações mais importantes registrada na Bíblia e feita pelo Senhor Jesus Cristo é exatamente a oração sacerdotal de Jesus, quando um dos tópicos que Jesus ora ao Pai é para que houvesse unidade no meio dos seus. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 21 e 22, está assim escrito: para que todos, a oração de Jesus Cristo, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Aperfeiçoados, amados, na unidade. Essa oração de Jesus Cristo. Aperfeiçoado quer dizer um ato contínuo, até ser perfeito. Até ser perfeito. Não, Jesus não está falando, olha, agora vamos todos nos unir para combater o vírus do Covid-19. Não, isso não é unidade dos céus. Não é unidade. Até porque se vamos agora nos unir é porque não andamos em união. Não. Nós fomos chamados para andar em união em Jesus Cristo, com a palavra do Senhor, com os ensinamentos do Senhor, e andar em união com a mente de Cristo, propósitos de Deus, propósitos dos céus, amando a palavra do Senhor, indubitavelmente haverá frutos na nossa vida que bem traduzem essa unidade. Frutos do amor, frutos da paz, frutos
da bondade, frutos do domínio próprio, são frutos que surgem a partir de um relacionamento íntimo com o Pai das luzes. É dessa união espiritual, baseada em Cristo, amor a Cristo, separação do mundo, obediência à palavra, amor aos perdidos, que Jesus está orando. Quando Jesus orou, ele tinha em mente muito mais do que reuniões de unificação, isto é, da união artificial. Jesus não está orando aqui para que não caiam as barreiras das placas denominacionais. Não é nada disso. É uma união espiritual de coração, propósito, mente e vontade dos que estão totalmente dedicados a Cristo, a palavra e a santidade. Mais uma vez eu quero falar, é uma união, a oração de Jesus é para que houvesse uma união de coração, oração de propósitos, comunhão de mente e vontade dos que estão totalmente dedicados à palavra e à santidade. A segunda analogia que Davi vai fazer acerca desse amor fraternal são analogias. E a segunda está registrado na parte A do versículo 3. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ora, amados, isso é incrível, isso é maravilhoso. O Monte Hermon está localizado na região extremo norte da nação de Israel da época de então. Hoje, o Monte Hermon está dentro da nação do Líbano. E o Monte Hermon tem são 2.814 metros de altitude. Seu pico está quase sempre coberto de neve. E após o inverno, essa neve sofre o degelo e ocorre a nascente do Rio Jordão, que inicia lá no norte e vai descendo e chega até o Mar Morto. Devido a esse orvalho que com grande intensidade, mesmo em tempos de secos, as tendas das casas das pessoas ficam tão molhadas como se tivesse chovido a noite inteira. É maravilhoso saber também que o Monte Sião está a aproximadamente 340 a 350 metros de distância. 340 a 350 quilômetros de distância do Monte Hermon, lá na parte sul de Israel. Mas é maravilhoso, amados, e aquela área onde está localizado o Monte Sião é uma área de terra crestada, de terra árida, de terra extremamente estéril, mas esta terra árida, estéril, crestada, quando recebe o orvalho que vem do Monte Hermon, e esse orvalho cai sobre aquela região, a terra começa a ficar agora fértil e próspera. Mesmo vindo a 300, mesmo o monte que está localizado no norte, a região sul é amplamente abençoada. É possível até plantar e colher uvas e uvas deliciosas naquela região, porque a terra se torna fértil e árida, se torna fértil e próspera devido ao orvalho que recebe lá do Monte Hermon. Orvalho representa o que é refrescante, doador da vida, um símbolo apropriado para a bênção do Senhor. Mas essa bênção, espiritualmente agora falando, é conferida através de instrumentos humanos que vivem no espírito do amor. Orvalho, o que é refrescante. O orvalho, quando cai na terra seca e crestada, estéril, produz naquela mesma terra fertilidade e prosperidade. Meditando exatamente neste ponto aqui na palavra, fez-me lembrar, eu retroceder no tempo, alguns anos atrás, o pré-início da igreja cristã vivendo em amor. E você, meu amado irmão, que está há pouco tempo na igreja, precisa saber, precisa conhecer um pouquinho da nossa história, o pré-início.
Nós viemos da igreja Batista Ágape. Nós congregávamos muitos irmãos e até mesmo a liderança. Todos nós congregávamos na igreja Batista Ágape, com sede em Campinas, no estado de São Paulo, o pastor presidente e pastor Roberto. Houve uma determinada ocasião, numa segunda-feira à noite, que a igreja foi convocada para uma reunião com a presença do pastor Roberto, pastor presidente. E naquela reunião, naquela noite, nós ficamos sabendo que os pastores que estavam aí nos pastoreando estavam deixando a igreja. Naquela noite, ficamos sabendo imediatamente naquela ocasião. E o pastor Roberto anunciou a saída daqueles pastores e quando ficamos sabendo, aí o pastor Roberto inclusive nos abençoou para, olha, os irmãos querem ir para outras igrejas, estão liberados para ir para outras igrejas, porque a igreja Batista Ágape, a única no estado do Rio de Janeiro, está acabando essa noite e os irmãos estão liberados para congregar em outras igrejas. E algumas pessoas, alguns irmãos foram congregar em outras igrejas, conforme a bênção do pastor Roberto. Mas me saltou aos olhos, eu fiquei maravilhado quando alguns irmãos se levantaram e dizendo: mas pastor Roberto, nós não queremos sair daqui. Nós não queremos congregar em outra igreja. Nós não queremos ir para outra igreja. Nós queremos continuar juntos. E com a licença, com a permissão de alguns irmãos, eu gostaria de citar nomes aqui. Nossa irmã Zânia foi uma das irmãs, salvo engano, foi a primeira irmã a se manifestar dizendo que não queria ir para outro lugar. A irmã Zânia estava passando por um processo muito difícil, muito doloroso na sua vida. Ela chegava na igreja muito abatida, com os olhos muito vermelhos, que tinha chorado muito, estava passando por estado emocional, tudo muito complicado na sua vida. Mas quando ela chegava na igreja Batista Ágape, ela era abraçada, ela recebia a palavra do Senhor, ela recebia carinho, ela recebeu cuidado, ela recebeu o orvalho, ela recebia o que era refrescante para a sua vida e para o seu coração naquele momento. E a terra, o seu coração, a sua vida que estava estéril, sem vida, começou a ser fertilizada e a prosperar. Um outro irmão foi nosso irmão Beto, novo convertido, esposo da nossa irmã Kátia, novo pai de Carol, novo convertido, e ele também imediatamente, grandão, né, se levantou: pastor Roberto, nós queremos ir para outro lugar, queremos continuar juntos, nós podemos ficar juntos. Olha, amados, aquilo para mim foi uma pregação. E um novo convertido, novo na fé ainda. Nós não queremos continuar juntos, penso eu, porque ele também, com a irmã Zânia, estava recebendo ali alimento, refrigério, gozo, alegria, o amor, a comunhão, que eu nem sei como é que foi o passado dele, nem sei se houve os Eliabes na vida dele, mas ele estava recebendo isso tudo aquilo, ele estava experimentando uma nova vida e quer continuar junto. Sabe, amados, sabe, queridos, a nossa igreja, depois de um tempo, passou-se o tempo, um ano depois, definitivamente a Ágape saiu do estado do Rio de Janeiro e iniciamos a Igreja Cristã Vivendo em Amor, porque já não sabíamos mais viver fora dessa comunhão. Você congrega numa igreja que vive em amor. Você congrega debaixo de uma liderança que carrega seus nomes no peito para interceder pelas madrugadas, para orar, para clamar pelo seu lar, pela sua vida. Você vive, congrega numa igreja que tem o prazer no amor fraternal, tem o prazer na comunhão.
Amados, Efésios, e tanto como tantos outros irmãos que têm sua história, estão chegando, talvez seja por isso que nosso irmão Marcos vem de tão distante, lá de São Gonçalo, para congregar conosco. Nosso irmão Arthur, um novo convertido também, sai lá do Largo da Batalha para estar congregando conosco. Nosso irmão Vitor, nossos irmãos que moram aí próximos também têm tanto prazer nessa comunhão. Nossa diaconisa, o corpo diaconal, depois de um dia tão cansativo de trabalho, de lutas, mas chegam na casa do Senhor, ainda tem prazer em fazer a obra do Senhor, porque é doce a comunhão que existe nesse meio desse povo. Amém, queridos? É maravilhoso, é gostoso ver essa comunhão, viver nessa comunhão, mas Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo, que via essa comunhão no meio da igreja lá em Éfeso, que amava aquela igreja porque eles caminhavam na unidade da fé, no amor. E Paulo os exorta, dizendo da seguinte forma: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o qual recebestes do Senhor, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe, amados, muitas vezes é mais difícil manter algo do que dar início. Já percebeu que muitos começam um ano com vários projetos de vida, e alguns ou muitos chegam ao final do ano, não concluiu os muitos projetos que dizia que ia dar início. Muitos começam uma carreira, muitos começam uma faculdade. E uma turma de 30, quando 10 se forma, já se foi muito. Sabe por quê? Porque é difícil manter essa convicção, manter o propósito. O que Paulo está dizendo exatamente aqui. Versículo 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E de que forma a igreja cristã vivendo em amor deve manter a unidade? Sabe qual é a resposta? Andando de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. A vocação para a qual a igreja cristã vivendo em amor foi chamada é para viver dentro desses padrões de Deus. Ouça bem, para a igreja cristã não foi apenas para a liderança, não foi apenas para o pastor, é para toda a igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra, corpo de Cristo. Viver de forma digna, de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando um ao outro em amor. É dessa forma. Para manter essa comunhão gostosa, e como é gostosa a nossa comunhão, amados. A última vez que nós estivemos aí, nós fomos no encontro nos lares, como sempre nos reunimos. O encontro acontece na quarta-feira, mas já estava desejando tão grandemente desde a segunda estar com meus irmãos. E quando foi na quarta-feira, estivemos juntos, como foi maravilhoso, como foi gostoso. 10h30, 11 horas da noite, estávamos saboreando um peixe feito com tanto carinho, com tanto amor pelo nosso irmão Beto e família, pelo irmão Marquinhos e Andréia, que chegaram muito cedo para preparar tudo isso. Sabe por quê? Porque a comunhão é grande, está na nossa convívio, o convívio entre nós, como é gostoso, como é maravilhoso, tudo foi feito com muito carinho. É sempre feito as nossas reuniões, sempre além da palavra, momento de oração, da comunhão, seja o que for. Foi um peixe que estava gostoso, uma delícia, mas se fosse um biscoito, seria maravilhoso, gostoso. Isso é fruto, resultado de uma comunhão que coloca, e eu acompanho pelo WhatsApp, né? E nesse dia as irmãs já colocam, a reunião do pastor Adiel, o encontro do pastor Adiel será na casa de fulano de tal, a reunião
do pastor Adiel será na outra casa, falando de tal, isso é maravilhoso, isso é comunhão, isso é o prazer, isso é quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É maravilhoso ver no Zap a irmã Vanilza, né? Olha, abacate está disponível, quer comparecer. A nossa irmã preparando máscaras para poder gratuitamente doar nesse momento. Isso tudo é resultado dessa comunhão tão gostosa, tão maravilhosa, amados. Como é gostoso, como é bom estar com vocês. Eu estou aqui em Belém do Pará, 3.500 quilômetros nos separa, mas nós estamos mais unidos do que nunca, do que antes. Sempre estivemos muito unidos. Mesmo propósito, mesma presença, servindo ao mesmo Deus. Em nome de Jesus, essa distância não nos separa. Esse amor é mais forte, é mais intenso do que a distância que nos separa, porque esse amor está pautado no Senhor, na sua palavra, que nos exorta, nos chama para viver nessa comunhão. Amém, queridos? E diz assim a parte B desse versículo: porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Aonde a bênção e vida para sempre é ali. Esse ali é onde há comunhão. Esse ali é onde há comunhão entre irmãos. A nossa igreja, a Igreja Cristã Vivendo em Amor, ela só consegue pagar os nossos aluguéis. Eu não faço parte, né, do Conselho Fiscal, não sei da tesouraria, mas durante algum tempo já estive mais próximo. Eu sei perfeitamente que é vontade do Senhor. Estamos verdadeiramente, conseguimos pagar todas as nossas dívidas porque é vontade de Deus e a mão de Deus. E a mão de Deus opera onde há comunhão. Onde há comunhão. Eu me lembro que alguns anos atrás eu servia, alguns irmãos já sabem disso, eu trabalhei em Santana, no estado do Amapá, e para a honra e para a glória do Senhor Jesus, nós iniciamos uma igreja lá. Oh, amados, que período maravilhoso de comunhão. A comunhão começa na liderança. E a liderança, um irmão, na época presbítero, hoje é pastor Milton, já esteve na igreja cristã também, vivendo em amor. E ele e a esposa passaram 15 dias hospedados na minha casa, e ali começou assim uma comunhão muito gostosa. Dentro da minha casa começou uma comunhão muito gostosa. Aí começamos a sair juntos, caminhar juntos, fazendo evangelismo, porque Deus queria iniciar uma obra maravilhosa, a sua obra, num bairro, na área portuária em Santana, o local mais perigoso de todo o estado do Amapá, um local feio, um local violento, um local onde estivemos evangelizando, e um jovem de 17 anos, num sábado, estava participando conosco de uma conversa. Quando retornamos no outro sábado, ele já estava sem a mão, porque tinha sido decepado com um facão. Um local de muita violência, um local de muita opressão, de muitas drogas, de muita prostituição infantil também. Mas iniciamos uma igreja lá. Olha como foi um período maravilhoso de comunhão e de ver a presença de Deus, irmãos sendo transformados, irmãos aceitando Jesus Cristo, se convertendo verdadeiramente, tendo suas vidas, famílias sendo abençoadas, casamentos realizados. Todos os sábados nós reuníamos cerca de 250 crianças e tinha alimento para todos eles. Grande parte dos recursos nós também recebíamos de dízimos e ofertas, mas também de doações de empresários locais. Nós iniciamos uma aula de reforço para as crianças e grande parte do material didático foram doações. Tivemos um empresário doou um poço, ele perfurou um poço artesiano, fez toda a parte hidráulica, instalou um bebedouro grande com água natural e com água gelada. Tudo isso foi bênção que o Senhor acrescentou, que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos proporcionou. E durante os cultos, domingo, a igreja ficava cheia de carros, gente que vinha de bairros, pessoas de poder aquisitivo melhor, para uma área tão feia, para uma área tão temida por tantos, para uma área de prostituição, para uma área de tanta violência, mas as pessoas iam ali para ouvir a palavra do Senhor, e o Senhor fez prosperar ali grandemente, porque ali, naquele lugar, havia comunhão, amor fraternal entre irmãos. Meu amado,
Minha amada, você precisa experimentar muito mais do poder e da ação e do poder maravilhoso de Deus. Quando há verdadeiramente amor fraternal, comunhão, prazer de estar junto entre irmãos, o Senhor não tem jeito, o Senhor ordena bênção, o Senhor ordena vida para sempre. É ali onde há comunhão. Amém, queridos? Mas eu quero falar um pouquinho dessa ordem, porque ali o Senhor ordena, o Senhor dá a ordem. Ordem dada por Deus é ordem que se cumpre. Saiba disso. Não é dentro do nosso mundo, no nosso mundo humano. Enquanto as pessoas dão ordem, muitos nem cumprem. Nós vemos isso dentro do próprio lar. Muitas vezes o pai, quando dá a ordem para o seu filho, nem considera, entra por aqui, sai por aqui e vai embora. No acatamento de ordem não. No reino de Deus é diferente. É totalmente diferente. Entendeu? Eu quero levá-los em 2 Reis, no capítulo 20, versículos de 1 a 11. Diz assim: Ezequias adoeceu gravemente, ficando às portas da morte. O profeta Isaías veio visitá-lo. Põe todos os teus assuntos em ordem, disse-lhe Isaías, e prepara-te para morreres. O Senhor manda dizer-te que não recuperarás a saúde. Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou assim ao Senhor: Ó Senhor, lembra de como eu tenho sido honesto e sincero contigo e como procurei obedecer a tudo o que tens dito. E começou a chorar intensamente. Antes que o profeta tivesse deixado o pátio do palácio, o Senhor tornou a falar-lhe: volta para trás e vai ter com Ezequias, o chefe do meu povo. Disse-lhe o Senhor: o Deus do seu antepassado Davi ouviu a sua oração e viu as lágrimas que verteu. Curá-lo-ei daqui a 3 dias. Levantar-se-á da cama e estará no templo. Acrescentarei 15 anos à sua vida e salvarei esta cidade do rei da Síria. Tudo isso será feito para a glória do meu próprio nome e por amor do meu servo Davi. Isaías mandou preparar uma pomada de figos e aplicou sobre a chaga do rei, e ele sarou. Entretanto, o rei Ezequias perguntou a Isaías: que sinal me dará o Senhor como prova de que me curará e de que estarei em condições de ir ao templo daqui a 3 dias? Isaías respondeu: o Senhor vai dar-te uma prova. O que é que preferes? Que a sombra do relógio do sol avance 10 graus ou que recue 10 graus? O rei Ezequias pensou, né? A sombra avançar, isso é o seu movimento normal. Mas com que ela recue, faz com que ela recue. Então o profeta Isaías pediu ao Senhor que fizesse isto. E com efeito, a sombra recuou 10 graus no relógio do sol de Acaz. Amém, queridos? O Dr. Champlin, na sua obra Antigo Testamento Interpretado, ele diz que os povos daquela época, os povos antigos, eles não tinham uma perfeita ideia, noção do espacial. E eles não faziam a ideia dos seres luminosos, de achava que o Sol fosse um corpo luminoso relativamente pequeno, mas muito intenso, nas mais elevadas atmosferas da Terra. Eles não faziam ideia da sua dimensão, nem da grande distância que separa céu e terra. Hoje nós temos conhecimento disso. Hoje nós temos. O planeta Terra, por exemplo, tem um diâmetro de aproximadamente 12.756,2 quilômetros. O Sol tem 1.300.000, o Sol é 1.300.000 vezes maior que o planeta Terra. A massa, o peso do planeta Terra é de 6 trilhões de toneladas. 6 trilhões de toneladas. É 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Faça a conta aí. Tenta fazer essa conta por aí. 6 trilhões do planeta Terra. O Sol é de 332.900 vezes maior. O seu peso é maior do que o planeta Terra. A distância entre o Sol e Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A Terra, ela
faz dois movimentos. Ela tem dois movimentos. Nós sabemos que o planeta Terra é um globo, chamado globo terrestre, né? E ele faz um movimento de translação, que é um movimento em torno do Sol, e esse que dura aproximadamente 365 dias, um pouquinho mais. Esse movimento de translação é responsável pelas estações do ano: inverno, verão, outono, primavera. E a Terra faz esse movimento em torno do Sol, esse movimento de translação, a uma velocidade de 108 mil km por hora. Mas também o planeta Terra faz um movimento em torno do seu próprio eixo. Ele faz um movimento em torno do Sol, chamado de translação, e um movimento em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação. E esse movimento de rotação é responsável por definir dia e noite. Esse movimento de rotação, o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, tem uma duração aproximada de 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos, aproximadamente. E esse mesmo planeta, esse movimento de rotação, ele gira em torno do seu próprio eixo a uma velocidade de 1.675 km por hora. 1.675 km por hora. Só para a gente poder ter referenciais, por exemplo, a velocidade do carro de Fórmula 1 é de 361,8 km por hora. A velocidade de um avião, voo de cruzeiro, é de aproximadamente 890 km por hora. Vai contabilizando esses dados. A velocidade do carro dentro de uma cidade, é aproximadamente 60 km por hora. 60 km. Uma hora, imagina só, você está dentro do seu carro, confortavelmente, está dentro de um ônibus, mas quando o carro ou esse ônibus freia bruscamente, o que acontece é levado para frente, certo? É a lei da inércia. Algumas leis existem na natureza, né? Então, uma das leis é essa lei da inércia, que quando um carro freia bruscamente, nosso corpo é lançado para frente e depois retorna. Lei da inércia. A Terra, voltando, gira a uma velocidade de 1.675 km por hora. Nós não sentimos, não percebemos essa velocidade, porque também nós estamos viajando na mesma velocidade que o planeta Terra. É quando você, voltando para o nosso carro, dentro da sua cidade, e você está dirigindo seu carro está a 60 km por hora, você não percebe isso porque você está dentro do carro, você está viajando na mesma velocidade que o carro, né? Isso é a lei da física, você está viajando na mesma velocidade do carro. O avião está viajando a 890 km por hora, você nem se percebe, porque você está viajando na mesma velocidade do avião. Planeta Terra, 1.675 km por hora. Nós nos apercebemos porque estamos viajando na mesma velocidade de rotação do planeta Terra. Mas preste bem atenção. Fonte: Science Alert, Mental Flows, Universidade da Califórnia, Earth, Sky e Cool Cosmos. Diz assim um texto: uma rotação completa compreende 360 graus. Um movimento de rotação completa, 360 graus. Cada hora corresponde a 15 graus de rotação. Se a sombra do Sol retrocedeu 10 graus, isso significa que Deus inverteu, girando, né? Isso significa que Deus inverteu, teve que parar a rotação do globo terrestre, inverteu até os 10 graus. Esses 10 graus, considerando toda essa matemática, é aproximadamente 39 minutos, 50 segundos, que corresponde a esses 10 graus, né? Deus, quando inverteu esse sentido de rotação, fazendo o planeta recuar 10 graus, esse milagre acrescentou pelo menos 39 minutos e 50 segundos aquele dia. Sem contarmos, o tempo que a Terra demorou para retornar aqueles 10 graus e continuar a sua vida normalmente. Pode parecer pouco, apenas 39 minutos e 50 segundos. Pode parecer pouco à primeira vista, mas não se esqueça
porque estamos falando de um planeta de 12.742 quilômetros de diâmetro, com uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados e uma massa, um peso de 6 trilhões de toneladas, girando a uma velocidade de 1.675 km por hora. Pela lei da inércia, se o planeta Terra parasse de girar repentinamente, ouça bem, amados, tudo na superfície da Terra, tudo sairia voando a uma velocidade de 465 metros por segundo. Lei da inércia. Quando Deus desacelerou a Terra e a fez girar em sentido contrário, e a desacelerou novamente para voltar à sua rotação normal, ele precisou segurar os mares, atmosferas, montanhas, construções, casas, carros, barcos, as águas do mares, tudo, para que nada sofresse dano algum. Deus realizou um milagre que moveu as forças do universo para dar um sinal ao seu servo da cura. Tudo isso só foi possível porque Deus deu a ordem. Segundo Raymond Calkin, diz que Deus não está limitado por aquilo que chamamos de lei da natureza. Quando Deus quer, Deus faz. Eu me lembro um novo convertido ainda, uma irmã do círculo de oração, ela olhava para mim e dizia assim mesmo: meu filho, Deus move céus e terra pelos seus. Eu não tinha entendido exatamente, nem entendi exatamente o que é isso. Deus vai parar o planeta, inverte a sua rotação, sem causar dano nenhum, indo contra as leis da natureza, para abençoar um único homem. Josué contava no campo de batalha, lutando contra os inimigos. Ele deu ordem segundo a vontade de Deus: sol para, lua detente no vale de Ajalon. E assim o sol parou e a lua se deteve, diz a Bíblia Sagrada, que não houve dia como aquele. Nunca houve e nunca haverá. E o dia se prolongou até que o povo de Deus vencesse a batalha. Ordem de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Amados, ordem do Senhor. Primeira ordem foi dada do profeta, e o profeta não questiona nada, absolutamente nada, e tudo conforme a ordem do Senhor ele cumpriu. Ele obedeceu. Ele vai para aquela região do Querite, e o Senhor diz: olha, chegando lá, tu vais beber das águas do Querite, e eu vou ordenar os corvos para que ali te saciem. Amados do Senhor Jesus. Amados do Senhor Jesus. Corvo é uma ave, nós bem sabemos, é um animal que ele se alimenta de carniças, ele se alimenta de tantos outros alimentos, mas o seu forte, o seu fraco, não é o forte, o seu fraco é carniça. Mas porque Deus ordenou, os corvos, eles comem muito, eles separavam um momento específico para não mais ir atrás de carniça, mas para ir atrás de pão e carne fresca e saudável para levar para o profeta de Deus, para levar para o Filho de Deus.
Isso aconteceu, isso aconteceu diariamente por mais de um ano. Por mais de um ano, os corvos, em obediência à ordem de Deus, ia buscar carne saudável, não sei aonde. Pão fresquinho e delicioso, não sei aonde. Mas como Deus ordenou, tem que acontecer. Tem que acontecer, porque Deus ordenou, tem que acontecer. O impossível vai acontecer. O que não é possível vai acontecer. O que não tem, eu não acredito, vai acontecer, porque Deus ordenou. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Provisão. Ordem de Deus, provisão. Lucas capítulo 12, versículo 24. E mediante essa palavra eu me lembrei, lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, uma mulher com seus filhos, temente ao Senhor, passando por uma dificuldade muito grande, amados, muito grande. Desempregada, não sei se ela era viúva, não sei se o marido estava desempregado também, não sei de uma coisa, que ela estava com seus filhos para alimentar e não tinha absolutamente nada em casa. E aí ela age como uma mulher sábia. Ela age como quem crê no Deus do impossível. Ela vai orar. Ela reúne a sua família e algumas irmãs que viviam com ela desse amor fraternal chegam na sua casa, também muito pobrezinhas, muito humildezinhas, para orar. Que maravilha! Meu Deus, tenta entender qual poderia ter sido o conteúdo dessa oração. Tenta entender na falta, da escassez, ter forças, não somente dela, mas principalmente dos seus filhos, mas em reunir forças para orar ao Senhor. Sabe o que aconteceu, amados? Deus deu ordem para um cachorro. Em minha oração, o cachorro entrou na casa da irmã, deixou um saco de pão fresquinho e foi embora. Glória a Deus. Aleluia. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus. Amado, sabe o que diz Lucas 12, 24? Observai os corpos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem possuem armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, os corpos, tá? Mas ele continua: quanto mais valeis vós do que as aves. Para que se desesperar? Por que duvidar? Por que ficar batido? Se Deus move céus e terras pelos seus. Amados, Senhor Jesus, a unidade, a comunhão, dependem da maior virtude espiritual de todas, o amor. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.